Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Josué, capítulo de número 12. As terras que Moisés deu às duas meia-tribos. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, cujas terras possuíram, além do Jordão para o nascente do sol. Desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que esta está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a campina até o mar de Quirenete, na cidade oriente, até o mar da campina no mar salgado do oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote. E desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era o restante dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salcá, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, que deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alarque, que está sobre Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu e o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, mais um, e o rei de Gesser, outro, e o rei de Debir, o rei de Geder, de Ornai e de Arade, o rei de Líbina, rei de Adulão, de Maquedá e de Betel, de Tapua, de Efer, de Afec e de Lassanol, o rei de Madol e de Azor, o rei de Simon-Meron, rei de Axaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, e o rei de Quedes, e o rei de Joquineão do Carmelo, e outro, e o rei do outeiro de Dor, o rei de Goim e de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao total. Josué, capítulo 13. Josué reparte a terra. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é essa, todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios, até Afecá, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como eu já te ordenei. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, como a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua parte, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, o servo do Senhor.
eis de Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus. Aquele que reinou em Esbom até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, o termo dos Jesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salcar. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, em Edrei, este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Macateus, antes de Essur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados ao Senhor, Deus de Israel, são a tua herança, como já tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro em Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina até Medeba, a Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, a Jaza e Quemote e Mefaate, Kiriataim e Sibma e Zeret Sahar, no monte do vale, Beom, Bet-peor e Asdod Pisga, Bet-Gesimote e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Eve e Requem, Izur e Ur e Rebá, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que com eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispá, e Betoim, e desde Manaim até o termo de Debir, e no vale de Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e todo o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as suas cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, metade dos filhos de Maquir, segundo as tuas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como ele mesmo já havia falado. A herança das tribos, Josué capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança em terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir,
por sorte da sua herança, como o Senhor ordenava pelo ministério de Moisés acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança, além do Jordão, mas os levitas não tinham herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para o seu gado e os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes tudo o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor teu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como ele mesmo disse. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse o Senhor? Então Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom como herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque a Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra, então, repousou da guerra. Vamos ficando por aqui, espero você amanhã, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.